Olá, tudo bom com você? Você já reparou como que é difícil manter no dia a dia, né, com tanta tribulação, com tanta dificuldade que a gente passa, o equilíbrio espiritual? Eu fiz esse vídeo pensando nisso, em algumas ferramentas, algumas técnicas que eu tenho aprendido dentro do espiritismo, com os grandes mestres, com Jesus, e que eu venho estudando, e eu queria compartilhar essas técnicas para a gente aprender junto, para a gente ir melhorando junto. Queria também escutar o comentário de vocês, né? A maneira que eu vejo a questão do desequilíbrio espiritual, ela passa por três ações que a gente rotineiramente tem e que acarretam num desequilíbrio, né? Que é o seguinte: sentimento, pensamento e atitude. Geralmente o desequilíbrio vem através de um sentimento que a gente tem, começa através de um sentimento. Então, quando uma pessoa me magoa, eu fico chateado, ou fico revoltado, ou algo me incomoda, isso gera um sentimento negativo que consequentemente pode gerar um pensamento negativo. Então, se a pessoa vem e fala algo que me magoou, logo em seguida eu posso estar pensando sobre ela, julgando, imaginando que ela falou isso por causa daquilo, e enfim, meu pensamento já não está legal, né? Então passei do estágio do sentimento para o estágio do pensamento. E o próximo estágio é a atitude. Quando a gente não interrompe, né, esse processo no meio do caminho, a gente vai lá e toma uma atitude. Então a pessoa me magoou, eu pensei algo negativo, eu julguei, eu entrei nesse padrão vibratório, né, sintonizei com essa negatividade e tomo uma atitude de ir lá xingar a pessoa, falar alguma coisa, ou às vezes até uma violência, cometer uma violência. Então aí eu completei esse processo de sentimento, pensamento e atitude. E aí o meu desequilíbrio espiritual está completo, né? A partir do momento que eu já tomei atitude, não tem mais como voltar atrás. A ação já está feita e o erro já está cometido, e agora tem que arcar com as consequências. E aí a gente vai entrar num processo de reação, de colher o que plantou, né? Então, um processo que pode ser doloroso. Mas o inverso também ele é válido, né? Uma atitude, uma boa atitude, uma atitude negativa, ela também, da nossa parte, pode gerar um pensamento, um bom pensamento ou um mau pensamento, e um sentimento, bom ou mau. Então, por exemplo, falando agora de boas ações, a gente encontra uma pessoa necessitada na rua, fazendo um pedido pra gente, né? E a gente vai lá e ajuda essa pessoa. Né, a gente teve uma atitude positiva. Essa atitude também gera um pensamento, né, um pensamento que a gente tem em relação à pessoa, em relação àquela circunstância, da ação que a gente está cometendo, de como fazer, enfim, o que eu vou fazer para ajudar essa pessoa, enfim. Então, para eu tomar atitude eu tive que ter um pensamento. E por último, gera um sentimento, né? Depois a gente completar a nossa ação ali de ajuda ao próximo, de auxílio, de melhorar aquela condição que a gente encontrou naquele momento, né? Então essa ajuda pode ter sido uma coisa singela, como ajudar um senhor ou um idoso a atravessar a rua, ou uma pessoa que está pedindo alguma coisa e a gente vai lá e ajuda, mas ajuda de coração, né? Ajuda com vontade de ajudar, e não aquela ajuda só para se livrar das circunstâncias rapidamente. Essa atitude gera esse pensamento que posteriormente gera um sentimento de contentamento, de felicidade, de satisfação, mesmo que seja momentâneo. Esse sentimento vai existir, né? Então a gente inverteu o processo, atitude, pensamento e sentimento também ocorre, e também pode ser usado a favor ou não a favor da gente, né? Então quando a gente quer reverter esse processo negativo, do sentimento negativo, posteriormente um pensamento negativo e por último uma atitude negativa, a gente pode usar esse processo inverso. Então, quando uma pessoa vem falar algo negativo, a gente responde com uma coisa positiva, mesmo naquele primeiro momento eu ainda não esteja sentindo, não esteja com um sentimento tão bom em relação à pessoa, em relação àquela circunstância, e meu pensamento também não esteja acompanhando
isso, né? Meu pensamento esteja talvez negativo, mas eu posso tomar uma atitude positiva, uma atitude de me calar, uma atitude de reagir positivamente, de falar uma coisa boa para a pessoa, ou de tentar mostrar um outro ponto de vista mais com respeito, com amor, né? E quando eu tomo essa atitude, automaticamente eu tenho que alterar meu pensamento e, por consequência, meu sentimento também vai alterar. Então eu inverti o processo e acabei quebrando aquele ciclo inicial. Então nesse momento a gente consegue quebrar o ciclo, né? Então aquela queda que a gente poderia ter do nosso padrão vibratório, a gente evita e não tem, e às vezes a gente consegue até elevar o nosso padrão vibratório, porque a gente gera amor para fazer isso, e esse amor eleva o nosso padrão vibratório, e por consequência também a gente consegue elevar o padrão vibratório do próximo, dessa pessoa que a gente está naquele momento interagindo, auxiliando. Um outro fato muito importante assim para a gente estar sempre atento é que no dia a dia pequenas variações no nosso padrão vibratório que vão, no final das contas, impactar no nosso equilíbrio espiritual. Então, pequenas variações para positivo ou para negativo. Então, são circunstâncias como, por exemplo, de manhã eu peguei o carro e me deparei com o trânsito. Como eu reajo a isso, sou eu que determino. O trânsito ele é algo que pode ser positivo ou pode ser negativo. Mas a gente tende sempre a olhar pelo lado negativo, né? Eu posso pensar que eu estou atrasado, que eu tenho muita coisa para fazer, que eu não deveria estar ali, enfim, isso é negativo. Mas eu posso ao mesmo tempo também ver por um ângulo positivo, né? Poxa, eu estou aqui no trânsito, eu vou ter um tempo aqui que eu não tenho o que fazer, vou ter que ficar aqui parado, então eu posso aproveitar para escutar algo positivo, uma palestra, uma música que me eleve o pensamento, me eleve o espírito, ou posso aproveitar para fazer oração, entrar em contato com Deus, comigo mesmo. Pequenas atitudes ao longo do dia vão determinando o nosso equilíbrio espiritual, né? E eu costumo fazer uma analogia disso com degraus, né? Degraus de uma escada. A gente tem uma escada, né? Imagina uma casa que tem um pavimento inferior e um pavimento superior. O pavimento inferior é o nosso pior padrão vibratório, né? De acordo com o nosso grau evolutivo. E o superior é aquilo que a gente pode oferecer de melhor, nosso padrão vibratório mais superior. Quando a gente está muito bem, a gente está naquele padrão. E a gente tem esses degraus que ligam o inferior ao superior. E a gente, ao longo do dia, ao longo dos momentos, pode subir os degraus ou descer de acordo com nossas atitudes, de acordo com nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, nessa circunstância do trânsito, eu posso optar por subir um degrau, né, fazendo oração, pensamentos positivos, até fazendo uma oração de repente para as pessoas que estão em volta do trânsito, ou posso optar também por descer um degrau, que é me revoltando com o trânsito, ficando ali incomodado, impaciente, aí alguém vai e faz alguma coisa ali que me incomoda, me fecha no trânsito, eu vou lá e tenho um sentimento negativo, aí já penso, já julgo aquela pessoa e por fim tenho uma atitude negativa de abrir o vidro e xingar a pessoa, né? Então aí eu desci um degrau ou vários degraus. E André Luiz fala pra gente, né, num dos livros que ele escreveu através do Chico, das 3 regiões do nosso cérebro, né, que é a região posterior, né, mais lá atrás do cérebro, a região média do cérebro, e a região aqui do lóbulo frontal, que seria aqui a parte da testa, né? E que cada uma dessas 3 regiões do cérebro corresponde a um estado nosso de evolução. Então a região mais lá atrás do cérebro, né, na parte posterior, ela corresponde a nossas eras primitivas de evolução, corresponde ao nosso instinto, a nossa atitude mais animal, digamos assim. Já a região do meio do cérebro, ela corresponde ao nosso racional, ao nosso estágio atual de evolução, né? Que é o homem deixando de ser animal para se tornar homem. Esse é o estado que a gente se encontra na evolução, agindo muito mais pela razão do que pelo sentimento, pelo instinto.
E existe o estado superior do nosso cérebro, em que o nosso cérebro vai trabalhar num estágio mais superior, que é o estágio do amor, do contato com Deus, né? Dessa ligação com o plano superior. Então são as 3 regiões do nosso cérebro, e que faz essa perfeita analogia com a questão da escada, né? Então a escada, ela nada mais é que essa ponte entre o nosso estado inferior do cérebro, né? do nosso pensamento, do nosso padrão vibratório, ao estado superior do padrão vibratório. E os degraus ali são o nosso lado racional, então é o nosso cérebro, a parte do meio do cérebro. Então, com o pensamento, com a racionalidade, eu consigo ir trabalhando para estar mais próximo do meu estágio superior, né, do meu estado de padrão vibratório elevado, em contato com Deus, com a espiritualidade, com o amor, com a caridade. Ou posso também não utilizar a racionalidade, né, para daí descer os degraus. Vou estar mais próximo do meu estado inferior, então utilizando mais a região do meu cérebro que corresponde aos instintos, aos sentimentos mais baixos, né, às necessidades mais primitivas, que estão ligados aos estados nossos evolutivos animalescos, né? Então os degraus vibratórios são muito importantes para a gente entender esse processo, que é um processo contínuo ao longo do dia. Subo um degrau, subo outro degrau, né? Não há salto, eu não estou na parte de baixo da escada e de repente subo para o último degrau, ou seja, estou num padrão vibratório muito baixo e de repente estou num padrão vibratório muito alto. Não tem esse salto, né? É degrau a degrau. E o inverso também não ocorre. Se eu tiver num estado vibratório muito bom, dificilmente ou praticamente impossível cair para um estado vibratório muito inferior, né? Então, se eu estou muito bem, estou orando, estou em contato com Deus, por mais que eu tenha um momento negativo no dia, com uma notícia muito ruim, alguma coisa muito difícil, eu consigo manter meu equilíbrio minimamente. Talvez eu desça alguns degraus, né, no primeiro momento, mas eu vou descer alguns degraus, eu não vou descer todos os degraus. Agora, se eu já estiver perto dos últimos degraus, quando eu tiver uma notícia ruim, quando eu tiver algo ruim acontecendo no meu dia, eu já vou descer e já vou estar no meu pior estado, no meu estágio mais inferior. É quando as pessoas cometem aquelas loucuras, né, do momento, que acontecem as violências, às vezes uma morte impensada, um ato impensado que acaba ocasionando em dívidas, em circunstâncias que vão demorar vidas depois para serem recuperadas, né? Então essa questão do equilíbrio, ela passa muito por esse exercício constante, né? E esse exercício nada mais é do que um exercício de higiene mental, né? De higiene do espírito. Da mesma forma que a gente faz com o nosso corpo todo dia, tomando banho, escovando o dente, lavando a cabeça, a gente precisa fazer essa higiene do espírito, né? Essa higiene mental, que é fazer oração, ter bons pensamentos, pensar no bem, pensar no amor, no próximo, ter boas atitudes, né? Como a gente falou no início do vídeo, a atitude, ela reverte esse processo. Então, por mais que às vezes eu não esteja tão bem, quando eu tomo uma boa atitude, eu consigo melhorar meu padrão vibratório, mesmo que essa boa atitude seja às vezes inicialmente mecânica, né? Porque para eu conseguir tomar aquela atitude, eu vou ter que ter um bom pensamento, e esse bom pensamento e essa boa atitude no fim vai gerar um bom sentimento, e aí eu elevei meu padrão vibratório. Então a boa ação, ela é um antídoto, um remédio contra o padrão vibratório negativo, né? Então é por isso que no Espiritismo, a grande chave do Espiritismo fora da caridade não há salvação, porque de fato não há salvação, né? Para que a gente consiga manter um padrão vibratório elevado, a caridade, que é a atitude, né? A atitude do bem, a atitude do amor ao próximo, a atitude de ajudar, ela é fundamental, porque ela que vai gerar posteriormente um bom pensamento, ou anteriormente, para a gente conseguir tomar atitude, e por fim um bom sentimento. Então é a atitude que vai manter o nosso
equilíbrio espiritual, nosso padrão vibratório elevado. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente está negativo e a gente está percebendo isso, né? E a gente às vezes até com oração tem dificuldade, porque tem dificuldade até de orar. Mas se a gente consegue fazer uma boa atitude e ajudar o próximo, às vezes mínima que seja, a gente já começa a melhorar, né? Então é por isso que a caridade é um antídoto contra a tristeza, contra o padrão vibratório inferior, contra uma série de circunstâncias, né? E lembrando de Jesus, né? Que Jesus, no Evangelho, a gente vê diversos momentos em que Jesus sobe ao monte para conversar com Deus, né? E essa subida do monte de Jesus é simbólica, né? Porque é Jesus elevando o padrão vibratório dele para entrar em sintonia com Deus, embora o padrão vibratório de Jesus seja alto por natureza, porque ele é Jesus, né? Um espírito crístico, um espírito de luz. Mas ele faz esse trabalho de contato com Deus, então ele sobe ao monte, né? Então ele eleva o pensamento dele para a superioridade. Então isso é algo que Jesus exemplificou, porque é algo que é da nossa natureza. A gente tem que aprender a trabalhar dessa forma, a agir dessa forma. Vigiar e orar, ele é a chave de tudo isso, né? Porque quando a gente está vigilante, a gente vai percebendo essas pequenas mudanças no nosso padrão vibratório e agindo para reverter. E aí a gente consegue encerrar esse processo e elevar o nosso padrão vibratório, né? E por isso que é tão importante a gente se conhecer, para a gente perceber já rapidamente quando a gente tem uma mudança, né? E com o tempo a gente vai adquirindo prática nisso, vai ficando mais fácil essa percepção. Gente, o vídeo ficou um pouco maior do que eu gostaria, mas eu acho que deu para esclarecer bastante essa questão, deu para explicar, espero que possa ser útil. Se quiser deixar comentário, dúvida, ou também comentar como que você faz para manter o seu padrão, é legal para a gente ir discutindo e aprendendo junto, tá? Se gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe o vídeo com outras pessoas para que esse conhecimento possa chegar para mais gente, e se inscreve no nosso canal. Obrigado, fica na paz de Jesus e até a próxima.